Olá, pessoal. Hoje eu estou na Sociedade Taoísta de São Paulo, com o mestre Wagner Canalonga, e a gente vai falar um pouquinho sobre o taoísmo. Mestre Wagner, antes de mais nada, eu queria agradecer muito por ter disponibilizado esse tempo para conversar um pouquinho com a gente. E eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho para a gente sobre o taoísmo. Tá bom, eu que agradeço o convite, espero poder contribuir com as pessoas que te acompanham, né, com certeza nas suas produções. Vai contribuir muito. Então, eu sou sacerdote taoísta, né, sou sacerdote regente aqui do Templo do Tesouro do Espírito, da Sociedade Taoísta em São Paulo, desde 2002 que a gente inaugurou a Sociedade Taoísta do Brasil em São Paulo. Meu mestre Wu Di-Shen, ele me convidou para ser o regente dessa que seria a filial da Sociedade Taoísta do Brasil, que foi originalmente fundada no Rio de Janeiro, em 1990. Depois o mestre Shen, a partir de 94, 95, começou a vir para São Paulo também e veio trazendo as várias artes taoístas, como o I Ching, o Tai Chi Chuan, práticas de Qigong, a meditação taoísta, trouxe o Feng Shui, a astrologia chinesa, e chegou o momento que ele falou: olha, eu quero trazer o taoísmo no seu corpo integral, quero trazer a parte religiosa do taoísmo também para São Paulo. E com isso, nesse período ele já tinha muitos alunos que o acompanhavam, e aqueles que eram mais próximos, eu fazia parte desse núcleo mais próximo, a gente formou esse núcleo e conseguimos aí ajudar o mestre Shen a trazer também a parte religiosa do taoísmo. E entre idas e vindas de vários locais em que a gente esteve trabalhando, em 2002 que a gente conseguiu alugar um espaço, que era lá na Aclimação, para montar a Sociedade Taoísta do Brasil em São Paulo, né? E desde o início ele me chamou para ser o regente em São Paulo. Daí ele se mudou para, logo que a gente inaugurou em São Paulo, ele foi fazer um retiro na China, né? E passou 1 ano e meio na China, deixou o templo com a gente em São Paulo, eu e mais uma série de colaboradores, para que a gente fizesse o templo vingar. E felizmente vingou. Quando ele voltou já tinha muitos frequentadores, eram vários professores que davam aula na Sociedade Taoísta, e quando ele voltou o trabalho ganhou ainda mais corpo. Mas tempo depois ele descobriu que tinha um câncer no fígado, né? E assim, foi um processo muito agressivo, muito rápido, e ele veio a falecer em 2004, né? E daí eu segui tocando a Sociedade Taoísta em São Paulo, o Hamilton Fonseca Filho no Rio de Janeiro. Depois em 2006 nós fomos para Taiwan, entramos em contato com a Sociedade Taoísta de lá e restauramos aí a nossa conexão com eles, né? E lá a gente passou por um treinamento, eu, o Hamilton e o Luciano Villanova, que na época era o vice-presidente, né, da Sociedade Taoísta do Brasil. Nós fomos lá, passamos por um treinamento, né, de 1 mês assim, intensivo, né, de manhã, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada, para que a gente pudesse ter um upgrade e dar continuidade ao trabalho, né? E a gente fez isso, voltou e seguimos aí dando continuidade ao trabalho. Originalmente eu sou formado em Engenharia de Alimentos na Unicamp, depois eu fiz a psicologia, né, na Unip, mas sempre fazendo os vários caminhos em paralelo. Eu também fiz a formação em acupuntura, né, e seguindo o mestre Wu Di-Shen, eu fiz uma formação em vários campos do taoísmo, inclusive a formação para sacerdote com ele originalmente, e depois eu fui ordenado também lá em Taiwan, nesse treinamento. E dentro do taoísmo, que é muito amplo, né, os caminhos onde eu me especializei para atuar profissionalmente são na própria acupuntura. Eu trabalho com atendimento de acupuntura, no I Ching, que é o livro das mutações, em que eu trabalho tanto dando aulas, né, de formação em I Ching, quanto eu faço também os atendimentos, né, atendimentos de consulta oracular usando o I Ching. O I Ching é um dos oráculos mais
prestigiados dentro do taoísmo, né? Existem várias técnicas de consulta e eu trabalho com uma técnica tradicional de pergunta e resposta. Então a gente, dependendo do assunto que a gente quer consultar, o oráculo responde qualquer tipo de pergunta, de qualquer tamanho. A gente trabalha com perguntas e respostas, formulando perguntas objetivas, fazendo a consulta e o consultor interpreta a resposta para o consulente. Isso, um consultor bem treinado consegue atingir respostas muito precisas e ao mesmo tempo abrangentes, trazendo muitas informações. E para os taoístas isso é muito importante, porque todo pensamento taoísta e todo conhecimento taoísta ele está estruturado sobre as bases, o pensamento do I Ching. E o pensamento do I Ching, em síntese, ele traz para a gente a visão dos mestres taoístas a respeito da natureza. O taoísmo é uma tradição espiritual muito antiga, né? Uma tradição que o nosso mestre falava que é uma tradição ancestral. Ela não é uma tradição patriarcal, porque ela não surge com um patriarca especificamente. Apesar de ter algumas pessoas que falam que o taoísmo foi fundado por um grande mestre chamado Lao Tzu, que deixou para a gente uma obra importantíssima que é o Tao Te Ching. Dentro da nossa linhagem, o mestre Shen falava que assim, o Lao Tzu ele não é considerado o fundador do taoísmo, porque havia taoísmo antes de Lao Tzu. Lao Tzu de uns 3.000 anos atrás. Mas muito antes você já tinha os mestres que praticavam e se realizavam através do caminho taoísta. Mas Lao Tzu foi o primeiro que usou o termo Tao. Então tem gente que considera ele fundador do taoísmo. Qual o significado de Tao? Tao significa literalmente caminho, a tradução literal da palavra. Mas o sentido para o taoísmo de Tao é muito mais amplo do que isso. Então, o caminho, a primeira coisa que vem na nossa mente é a ideia de uma trilha, né? Mas o caminho é essa trilha, mas essa trilha só faz sentido quando tem alguém trilhando. Então você tem a trilha, mas você tem um sujeito e você tem uma ação, né? E o sujeito, ao trilhar aquele caminho, ele sai de uma condição e vai para outra condição. Então esse sentido de Tao também está relacionado com a ideia da transformação que a gente passa trilhando um determinado caminho. Que pode ser um caminho espiritual, pode ser um caminho profissional, pode ser um caminho social, mas na verdade assim, todos estamos em algum caminho nos transformando, às vezes com mais, às vezes com menos consciência. E a proposta dos mestres taoístas é que a gente consiga trilhar esse nosso caminho de transformação com mais consciência para que a gente possa interferir de uma maneira harmônica nessa nossa transformação. Tudo está constantemente se transformando, eu também. E eu interajo com todo esse universo que se transforma ao meu redor. Aí todas essas transformações, elas fluem de acordo com leis naturais. Então a grande busca dos mestres taoístas era entrar num estado de integração harmônica com o universo, o céu, a terra, a natureza, os seres, as circunstâncias, os fenômenos, e entrar em harmonia consigo próprio, se vendo como integrantes desse grande universo natural e tentando entender esse universo natural para, entrando em harmonia, viver bem, trilhar um bom caminho nesse universo natural, não tentando dominar o universo natural, né? E por isso, assim, como tradição espiritual, o taoísmo ele tem como referência fundamental a natureza. Então, todos os princípios taoístas, eles se fundamentam nas leis naturais. E o I Ching, que é o livro das mutações, é um estudo que sintetiza a sabedoria dos mestres taoístas a respeito das leis que governam esse mundo natural, as leis que regem as transformações, tanto do macrocosmo quanto do microcosmo, tanto do grande quanto do pequeno, tanto do coletivo quanto do individual, tanto de fora quanto de dentro. Então, compreender esses mecanismos de transformação para os mestres taoístas passa a ser muito importante, porque é através dessa consciência que eu aumento as minhas chances de me harmonizar às transformações, né? De trilhar um caminho que siga o compasso, o fluxo das transformações. Eu sou leiga, né? Eu sou uma aprendiz ainda bem pequenininha, mas eu tive a impressão que o taoísmo ele foca bastante esta vida.
ele não foca antes e ele não fala muito antes do nascimento nem após a morte. Ele foca no ensinamento de viver esse período que nós estamos vivendo aqui. O taoísmo é muito amplo. Nosso mestre falava, o taoísmo é muito antigo, é muito amplo e tudo que você procurar lá dentro você encontra, né? Tem de tudo dentro do taoísmo. Mas o taoísmo tem sim uma visão de existência que contempla o antes da vida e o após a morte. Certo. Né? Vislumbra a existência como um fio de continuidade em que os seres, nós, né, ora estamos nesse estado que a gente chama de vida e ora a gente vai para um outro estado que a gente chama de morte. Né? Então a gente está se transformando. Vida e morte fazem parte desse grande fluxo de transformação. E a visão que você traz, eu não falo que ela é errada, por quê? Porque tudo o que eu vivi antes colaborou para a construção do que eu sou exatamente agora. Né? Então, isso é uma grande construção. Esse momento que a gente está vivendo agora, ele foi construído ao longo de uma história pregressa, dessa e de outras vidas. Né? E tudo o que a gente está fazendo exatamente agora tem reflexos na nossa vida e em outras vidas que a gente nem imagina, né? E que é muito amplo. Tá? Então, o taoísmo ele se foca assim nesse momento presente. As práticas taoístas, elas se focam em que a gente esteja consciente e presente neste exato momento, no aqui e agora. Porque esse aqui e agora, ele é um momento mágico em que você tem toda a convergência de um passado, né, que junta inúmeras construções para que eu tenha essa colheita neste momento. E ao mesmo tempo, este momento é o plantio de inúmeras coisas que vão acontecer ali para frente. Então o aqui e agora é a síntese de todo o passado e todo o futuro. Todo o passado insondável e todo o futuro inimaginável. Né? Ele está aqui presente no aqui e agora. Então, eu não concordo. Se pode perder este momento. Isso. Então, o que você traz é a visão dessa síntese. Mas é uma síntese que não se limita a esse momento. É uma síntese que vê nesse momento a expressão de tudo que tem antes e depois. Então, tem a visão taoísta do antes da vida, ou após a morte. Inclusive, a gente tem uma plataforma de ensino digital que se chama Taoísmo Online. Se o pessoal quiser acessar, é www.taoismo.online, você acessa a plataforma. Vou colocar todos os contatos na descrição também. Eu até gostaria de contar para o pessoal, eu conheci a Sociedade Taoísta porque nas segundas-feiras à noite eles têm a meditação. E eu estava precisando, eu já pratico meditação há muito tempo e eu estava sentindo falta de uma meditação guiada, porque eu estava um período sozinha. E eu vim algumas vezes e sempre que eu posso eu retorno à meditação do coração. Todos convidados, toda segunda-feira às 20 horas a gente tem a meditação e depois a gente tem o estudo de um clássico taoísta que se chama Tao Te Ching, que é uma obra do mestre Lao Tzu, que eu falei agora há pouco. E que tem dentro desse estudo do Tao Te Ching assim, a essência do pensamento taoísta. Né? Esse livro, o Tao Te Ching, tem 81 capítulos e os mestres taoístas dizem que lá está sintetizada toda a essência do pensamento taoísta. Né? E mesmo o pessoal que não pode vir aqui presencialmente consegue acompanhar online pela plataforma, consegue acompanhar a transmissão ao vivo da palestra. Mas quem puder vir, venha. Quem puder vir, venha, porque a gente tem a meditação. Tem a meditação, é um ambiente muito bom, uma energia muito boa. E só finalizando, né, por que eu mencionei a plataforma? Porque lá dentro a gente tem um dos cursos online que estão lá disponíveis, é o curso da visão taoísta da morte. Né? E o tema é exatamente, um dos temas é assim, qual a visão dos mestres taoístas a respeito do antes da vida e o após a morte? Né? Porque o taoísmo valoriza muito a vida, mas isso não significa que ele não tem uma visão sobre o que tem antes dessa vida e o que tem depois dessa vida. É muito falado, né? Mesmo nos estudos, quando eu estive aqui, o símbolo, né, o Yin Yang. Que representa, de certa forma, um equilíbrio. Isso, exatamente. E hoje a gente vê que muitas pessoas estão buscando esse equilíbrio. A gente está vivendo um momento
Você fez psicologia, eu estou cursando psicologia, a gente está vivendo um momento em que depressão, síndrome do pânico, está aumentando cada dia mais em todas as faixas etárias, né? Principalmente muito jovens. E talvez seja a falta desse equilíbrio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o símbolo mesmo, o significado, e qual o conselho que você poderia dar para o pessoal que está nos assistindo. Tudo bem. Então, o símbolo que tem o Yin e Yang, eu tenho até aqui no meu anel, mas eu acho que não vai pegar ali na câmera. Tá? O símbolo do Yin e Yang, ele se chama Tai Chi. É o mesmo Tai Chi do Tai Chi Chuan ou Tai Chi Chuan. Tá? E ele é composto por um peixinho claro com um olhinho escuro e um peixinho escuro com um olhinho claro dentro de um círculo. Né? Isso representa a visão dos mestres taoístas sobre o equilíbrio universal, que, na visão dos mestres taoístas, tudo isso que eu falei das transformações do céu, da terra, dos seres, tudo isso que existe no universo, os mestres taoístas observando, eles perceberam que, em síntese, todos os movimentos do universo se resumem a dois, né? Uma dualidade fundamental, que eles chamaram de Yang e Yin. Literalmente, Yang significa claro ou ensolarado, Yin significa escuro ou nublado. Né? E Yang significa claro, mas o sentido de Yang vai muito além do que é claro. Tá? E o sentido de Yin também. Então, como é que a gente expande esses sentidos? Se o Yang é o claro, o Yin é o escuro, eles são complementares. Mas o Yang também é o quente e o Yin é o frio. O Yang é o externo, o Yin é o interno. O Yang, ele é o grande, o Yin é o pequeno. O Yang é o expansivo, o Yin, ele contrai. O Yang está relacionado com o visível, o Yin está relacionado com o invisível, o mistério. E por aí vai. Né? O Yang é o racional, o Yin é o intuitivo. Né? O Yang é o objetivo, o Yin é o subjetivo. Então, qualquer coisa que eu observe no universo, eu consigo enxergar as dualidades. Então, eu olho para alguma coisa, essa coisa ou está parada ou está em movimento. Essa coisa, se está em movimento, está avançando ou está recuando, ou está no movimento rápido ou está no movimento lento, né? Ou está crescendo ou está diminuindo, ou está exteriorizando ou interiorizando, está indo para um lado ou está indo para o outro. Né? Qualquer coisa, qualquer ser, qualquer fenômeno que você observe, você consegue enxergar inúmeras dualidades. Né? Então, em síntese, as manifestações são diferentes dualidades. E os mestres taoístas, enxergando então essa síntese, eles representaram essas combinações de Yin e Yang em símbolos que a gente estuda no I Ching, que são 8 trigramas e 64 hexagramas, que representam arquétipos ou circunstâncias onde essas energias Yin e Yang estão combinadas de formas diferentes. Então, na visão dos mestres taoístas, tudo que existe no universo é composto por uma matriz fundamental dual, que é o Yin e o Yang. Yin e Yang consegue formar todas as coisas, toda a miríade de coisas diferentes. Aí você vai falar, pô, mas isso daí é viagem, porque só duas coisas misturadas gerar inúmeras, infinitas possibilidades, que é o que tem de manifestações do universo. E aí eu falo que não. A gente só está conseguindo conversar com as pessoas do outro lado da tela por causa de matriz dual. Né? O celular, a TV, o computador, eles são equipamentos que a gente faz funcionar como uma matriz dual, né? Base binária. Os circuitos que tem dentro desses equipamentos eletrônicos, ou passa corrente ou não passa corrente. E a partir dessa dualidade, a gente já gera uma tecnologia absurda. Imagina a natureza com dois só, o que consegue fazer. Com muito mais tempo e talvez mais criatividade até do que a gente, consegue fazer tudo que existe no universo. O equilíbrio, ele acontece na interação entre o Yin e o Yang. E o desequilíbrio também. Por quê? Quando é que você tem uma circunstância equilibrada? Quando o Yin e o Yang eles estão ali compatíveis um com o outro. Às vezes a situação fica mais Yang, outras vezes a situação fica mais Yin. E essa flutuação ela faz parte da naturalidade. Então a gente tem o dia, a gente tem a noite. No dia você tem mais Yang e menos Yin. E à noite você tem mais Yin e menos Yang. Na circunstância que você tem mais Yang, a nossa conduta, a nossa postura na circunstância que está mais Yang,
deve ser uma. Na outra que é mais yin, deve ser outra. Vou pegar assim, mais claramente, a gente faz o que de dia e de noite, em geral, para se equilibrar? O dia, que é mais yang, fala da atividade, então a gente tem mais atividade. A noite, que é mais yin, fala do repouso, então a gente repousa. Tem outros seres que invertem isso, faz parte do equilíbrio deles. Tá? Cada ser é formado por uma quantidade X de yin e yang, que também muda, né? E que precisa se adaptar a um ambiente onde o yin e yang também estão mudando. Então, vou pegar um outro exemplo de yin e yang, das estações. Então, a gente tem verão, a gente tem inverno. A gente tem uma estação mais quente e tem uma estação mais fria. Na estação mais quente, o nosso corpo faz a gente transpirar mais, né? O xixi fica mais concentrado, mais escuro. Tá? E por que isso? Porque assim, eu preciso da água para manter a minha temperatura. Então eu transpiro para evaporar a água e manter a minha temperatura fresca, senão eu vou ficar muito aquecido. E aí eu vou sair do meu equilíbrio. Tá? E no frio a gente inverte isso. Transpira menos e o xixi fica mais clarinho e abundante. Por quê? Porque no frio eu preciso preservar o calor. E aí eu vou expelir mais água para reter mais o calor no meu corpo. Tá? Então, isso faz parte de uma homeostase, que é um mecanismo do meu organismo para manter o equilíbrio. Quando eu consigo manter esse equilíbrio, o que eu experimento é saúde. Na hora que eu fico muito quente, eu fico com febre, eu estou desarmônico. Na hora que eu fico muito frio, eu fico com hipotermia, eu também vou estar desarmônico. Então, eu tenho uma faixa de equilíbrio, tanto de temperatura, quanto de umidade, quanto de luminosidade, quanto atividade e repouso, em que a gente funciona melhor. Né? E quando eu saio dessa faixa de equilíbrio, eu experimento ou excesso ou deficiência, eu vou me deparar com uma sensação de mal-estar, uma desarmonia, uma doença. Tá? Então, o que os mestres taoístas observam, a gente precisa constantemente buscar o equilíbrio. Por quê? Como as coisas estão constantemente mudando, a adaptação ao ambiente ou às circunstâncias desequilibra a coisa. E aí a gente constantemente precisa estar buscando se reequilibrar. Quando a gente consegue fazer isso, a gente experimenta a saúde. Seja saúde fisiológica, saúde energética, social, familiar, espiritual, financeira. Na hora que eu não consigo mais me manter nesse equilíbrio, fico num excesso ou numa deficiência, eu saio desse equilíbrio e experimento desarmonia. Desarmonia no meu corpo é doença. Desarmonia nas relações é dificuldade nas relações, é separação, é conflito. Dificuldade financeira, né, vou me encrencar ali, não vou mandar meu nome para o Serasa. Né, assim, a hora que eu perco o meu equilíbrio orçamentário também. Então, assim, nos vários aspectos da nossa vida, a busca pelo equilíbrio é uma constante. E aí o que acontece? A nossa sociedade ela é muito voltada para a atividade, para a produção, para o crescimento, para a visibilidade. Tudo isso é yang. Então a gente é hiperestimulado para ter uma postura, uma conduta yang. Tá? Muito para fora, é muito para ação, é só para o crescimento, é só para a ampliação. Né? E aí o que acontece? Se o yang fica excessivo, vai faltar o yin. Né? Aí eu não consigo dormir. Né, vou ter insônia, né, posso ter deficiência nos fluidos, posso ficar muito intranquilo. Eu posso dizer que o yang é o externo e o yin é o interno. Exatamente. Tá? E aí assim, quando eu gero esse desequilíbrio, né, assim, muita atividade, poxa, quando é que eu repouso? Se eu não repouso, meu corpo faz o quê? Tem uma hora que ele dá um apagão, puf, aí eu vou repousar à força. Né, para restaurar o equilíbrio, ou morre, daí vai parar do mesmo jeito. Né? Por quê? Eu preciso desse equilíbrio. Eu falar que eu só quero prezar e valorizar a atividade, a expansão, o desenvolvimento e não quero o repouso, o recolhimento, a diminuição, é a mesma coisa que eu falar que eu só quero expirar e não quero inspirar. Então se eu expirar, expira mais um pouquinho, daqui a pouco morreu. Agora acaba. Se eu não inspirar de volta, eu não vou conseguir voltar a expirar.
né? E se eu falar, eu só gosto de expirar, não gosto de inspirar, não faz sentido, porque assim, os dois são complementares para a nossa respiração. E a respiração em que eu alterno esse pulso de inspiração e expiração que me mantém vivo. A hora que eu paro com esse pulso, acabou a vida. Escutando isso, é tão claro, chega a ser evidente e tão difícil de se colocar em prática no dia a dia, uma pressão que a gente sofre do próprio ambiente, né, das cobranças. Sim, é difícil, né? Porque a nossa cultura, ela puxa para esse lado. Puxa vida, mas como é que eu faço? Eu moro nessa cultura, eu vivo nessa cultura. Né? Eu também tenho excesso de atividades e eu tenho que constantemente me frear para falar, não, precisa repousar, precisa diminuir. Né? Então, assim, se eu estou num ambiente em que o yang me puxa muito, eu preciso conscientemente perceber isso, em primeiro lugar. E segundo, conscientemente tentar frear um pouco da atividade para poder reencontrar o meu equilíbrio. Tá? E assim, existem circunstâncias e momentos da vida em que eu vou precisar estar mais yang mesmo. E existem outros que eu vou precisar estar mais yin. E isso flutua, isso é dinâmico. Então, o equilíbrio, na visão taoísta, ele não é estático, igual uma balança de precisão, né, que você chegou naquele equilíbrio, não pode mais mexer, nem respirar, porque senão balança e sai do equilíbrio. O equilíbrio, na visão taoísta, ele é altamente dinâmico. Por quê? Porque as coisas estão constantemente em movimento. O céu está em movimento, a terra está em movimento, os seres sobre o céu e a terra estão em movimento. Então, as circunstâncias configuradas estão em movimento. E eu, também em transformação, estou dentro desse caldo, está tudo se transformando. Também em movimento. Exato, também estou em movimento, ou seja, constantemente a gente precisa exercitar esse equilíbrio. É igual você dentro do ônibus ou dentro do metrô, ele balança, você precisa se segurar ou manter lá o seu equilíbrio. Se ele balança de uma maneira muito brusca, você não está segurando, você cai. Na vida também. Na vida também. Tá? Então, assim, como é que eu faço para manter o meu equilíbrio? E tem alguns ônibus que é muito difícil da gente manter o equilíbrio, porque o motorista, ele dirige de uma maneira muito brusca. Né? E assim, a vida às vezes traz para a gente turbulências muito bruscas e que a gente precisa se manter mais firmemente para conseguir sustentar o equilíbrio sem cair. Né? Mas existem outras circunstâncias em que fica mais tranquilo, é mais fácil da gente manter essa consciência deve ajudar muitas pessoas, né, a melhorar, a sair de estados depressivos. Sim. O conhecimento. Né? Nosso mestre, ele falava assim sobre a depressão, ele falava assim, nos tempos antigos não tinha depressão, não existia depressão. A gente falava assim, como não tinha? Então, quer dizer, doença contemporânea, então as pessoas não tinham essa coisa de ficar moada. Ele falava, não tinha a doença a depressão. Por quê? Quando a pessoa, ela chegava num momento de vida em que ela começava a ficar mais querendo se recolher, não queria trabalhar, não queria encontrar as pessoas, não queria sair de casa, não queria movimento, ela queria se interiorizar. Aí todo mundo falava para ela, então vai lá falar com o mestre e tal. A pessoa ia lá falar com o mestre, falava, mestre, eu não quero trabalhar, não estou querendo encontrar as pessoas, não quero conversar, eu queria ficar quieto, né? Aí o mestre falava para ele assim, então faz o seguinte, sabe aquela árvore grande que tem ali na floresta? Você vira à esquerda, tem uma caverninha. Faz o seguinte, leva uma quantidade de mantimentos e vai para a caverna e fica lá um tempo. Se quiser fica lá uma semana, fica um mês, se quiser fica 6 meses lá, fica lá o tempo que você quiser e volta quando te der vontade. Aí a pessoa falou, tá bom. Daí pegava as coisas, ia para a caverna e ficava lá. A hora que dava vontade ela voltava. Por quê? A gente tem os momentos, né, que nos impelem mais para essa construção exterior. Mas da mesma maneira, é natural que a gente experimente momentos em que a gente queira se recolher, não quero conversar muito, não quero muita atividade, não estou com disposição para me exteriorizar. Isso faz parte da nossa naturalidade. Eu não estou falando de coisas patológicas, eu estou falando de um processo natural. Tá? É que todos nós estamos suscetíveis. Tem momento que eu quero ficar mais quieto, quero ficar mais sozinho, quero ficar mais recolhido. E tem gente que precisa mais disso, tem gente que precisa menos. Varia de pessoa para pessoa. Tá? E varia também no momento de vida. Tá? Agora, se a hora que eu começo a manifestar isso, não quero trabalhar, você também não quero falar com as pessoas, não quero ir na festa também, não, está doente, manda para o médico. Vai no médico, o médico vai dar um antidepressivo que você está com depressão.
não estou doente. Isso não é doença. A necessidade, a vontade de se recolher, de ficar quieto, de se interiorizar, é fundamental para a gente sustentar o nosso equilíbrio. Né? Toda a nossa construção externa, ela depende dos princípios internos que a gente tem. E de vez em quando a gente se desconecta deles. Quando a gente se volta muito para fora, muito para fora, muito para fora, de repente a gente começa a fazer um monte de coisa que a gente nem sabe por que está fazendo. Nessa hora é importante a gente retornar para o interior para rever esses princípios. É a imagem de uma árvore. Os taoístas gostam muito da imagem da árvore. A árvore, ela tem o tronco e tem a copa, né, que é a parte que a gente vê acima da terra. Isso representa o visível da árvore. Mas quem sustenta a árvore em pé é a raiz, né? A raiz que a gente não vê, né, que está lá no interior da terra. Então a região abaixo da terra representa o invisível, acima da terra representa o visível. Toda a minha construção visível, toda a minha obra construída no visível, depende da sustentação que eu tenho lá no invisível, que são os meus princípios, os meus valores, os meus objetivos, os meus sonhos, os meus ideais. Tudo isso que eu tenho no interior é o que vai sustentar toda a criação e todo o movimento que eu realizo para construir alguma coisa no exterior. Eu vou até citar, desde a cor do canal, toda a construção ela tem um significado para mim. E o meu logo é uma árvore. Que legal. É muito emblemático. A árvore dentro do taoísmo é um símbolo muito rico, porque o que a árvore faz? A raiz, ela penetra no interior da terra. E quando ela penetra na terra, além de dar sustentação para a árvore poder parar em pé, ela penetra na terra para absorver nutrientes da terra. Ela absorve a água, absorve os nutrientes minerais da terra para nutrir a árvore. E aí a raiz puxa esse material para ele ser elaborado e sustentar a vida da árvore. Mas igualmente a árvore lança o tronco para cima e a copa. A copa lança um monte de ramos com um monte de folhas que penetra no céu. Assim como as raízes penetram na terra, a copa ela penetra no céu para absorver a energia do céu. Ela absorve os gases do céu, ela absorve a luz solar e ela traz essa energia do céu para baixo. Então o que ela faz? Ela capta a energia do céu e leva para baixo. Ela capta a energia da terra, leva para cima. Combina as energias do céu e da terra, do yang e do yin, para formar a energia que nutre a vida. Então a árvore é um símbolo da vida, é um símbolo da união das energias do céu e da terra para a nutrição dos seres vivos. É um símbolo que representa a união do yin e do yang para formar o tai chi que gera todas as manifestações. Então o teu logo é extremamente simbólico dentro da cultura taoísta. Eu queria agradecer, muito obrigada. Era uma entrevista que eu já queria faz tempo, né? A gente já tinha conversado sobre isso e eu espero realmente que vocês aproveitem. E lembrem-se, a melhor terapia é aquela que te faz bem.